Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui fazendo essa chamada de vídeo para trazer uma palavra ao coração dos irmãos, corações dos irmãos. Também dar alguns avisos que são importantes para a nossa caminhada, na nossa congregação ali no Parque Santa Madalena. Senhor Deus, antes de começar a dar os avisos, eu quero fazer uma oração com os irmãos e pedir a Deus para que Deus possa colocar as suas mãos e fazer com que este mal que está sobre a humanidade venha cessar, e que a gente, em um tempo breve, podemos ter a oportunidade de congregarmos novamente. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui fazendo esta chamada de vídeo, lembrando dos irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos, estou com muita saudade de estar dentro do templo, de ouvir louvores dos irmãos, de ouvir mensagens da Tua Palavra. Eu tenho certeza que os irmãos também estão com este desejo, porque bom é estarmos na Tua casa, Senhor, bom é estarmos na Tua presença. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, vamos estar fazendo algumas lives nos dias de culto. Hoje à noite devemos fazer uma live, na quinta-feira devemos fazer novamente, no domingo nós estamos fazendo, e nós pedimos que o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha dar graça para que os irmãos também possam participar. Amém? Deus abençoe, e eu vou dar os avisos agora da semana. Irmãos, nós estamos com algumas dificuldades por pagamento do nosso aluguel ali na nossa congregação. Meus irmãos sabem que a nossa igreja não é um templo próprio. As igrejas que têm o templo próprio, eles não têm essa dificuldade que nós temos, embora também estejam com dificuldades. Então eu vou pedir para os irmãos que os irmãos nos ajudem a manter os nossos pagamentos da água, de luz e do aluguel, que são os principais gastos que nós temos ali na congregação. E aí a gente precisa, irmão, que os irmãos nos ajudem com as suas ofertas, com seus dízimos. E hoje à noite o pastor Antônio vai abrir a congregação. E os irmãos que puderem levar lá uma oferta, que puderem levar lá o seu dízimo, e aqueles que não têm condições de ver este vídeo, se os irmãos puderem avisar os nossos irmãos, que às vezes pode ter irmãos que não têm condições de ver, e têm com vontade de contribuir, de ajudar, mas não estão isolados. Então os irmãos avisam esses irmãos para que eles possam também nos ajudar ali. Também outra coisa que eu queria pedir para os irmãos é sobre a mesa do amor. Na última ceia que nós íamos ter, nós distribuímos ainda um domingo antes para os irmãos esses saquinhos contendo da campanha do quilo, para que os irmãos nos ajudem, irmãos. Porque, por certo, tem irmãos nossos que recebem essas cestas todo mês, podem estar passando por alguma dificuldade, e os irmãos que puder também leva, além da sua oferta, do seu dízimo, levar também 1 quilo, tá bom? 1 quilo de alimento. Amém, irmãos? São esses os avisos que eu tenho para dar para os irmãos, e eu queria meditar numa palavra para vocês aqui nesta tarde. Está registrada no livro
de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 12 a seguir. Esse versículo, que é o versículo 14, o versículo principal do nosso tema, foi um versículo escolhido pelo nosso irmão Ismael, presbítero Ismael. Deus abençoe o irmão Ismael, e a gente vai trazer uma mensagem rápida dentro desse tema que o irmão escolheu. Os irmãos que têm os seus temas, coloca lá no grupo, irmãos. Hoje nós temos com o primeiro tema que a gente está falando. Na quinta-feira a gente vai pôr um outro tema, provavelmente um dos outros pastores vai estar pregando, ou o pastor Antônio, ou o pastor Edilson, ou a missionária Geisa. Um deles vai estar pregando na quinta-feira. E hoje nós vamos meditar nesta palavra. Mas coloca os temas, irmãos, porque quando a gente faz via Facebook, via live, nem todos os irmãos têm Facebook, e nem todos os irmãos conseguem, então, ouvir a live. Mas a chamada de vídeo, uma mensagem na chamada de vídeo, a gente consegue. Aí todos os irmãos conseguirão ouvir, a gente coloca no grupo, né? E todos poderão ouvir. Amém? Então o versículo diz assim, 2 Crônicas, capítulo de número 2, 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Então são esses versículos que nós queremos falar, e o tema principal está no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas do ser humano é ele ser considerado povo de Deus. Nem todas as pessoas podem dizer: eu faço parte do povo de Deus. Então, para mim é uma honra fazer parte deste povo. E para você também, com certeza, é uma honra fazer parte deste povo que um dia vai morar no céu. Mas eu quero analisar a primeira parte desse tema aqui, se o meu povo. Que povo é este? E também Deus coloca aqui uma condição. Se o meu povo é uma palavra que está dizendo sobre uma condição. Se esse povo que se chama pelo seu nome, que povo é este? Quando Deus estava falando aqui para Salomão, Salomão havia acabado de construir o templo. E depois que Salomão acabou de construir o templo, Salomão começou a orar. E foi uma oração bem extensa. Os irmãos podem observar no capítulo 6 de 2 Crônicas. E ele abrangeu muitas coisas na sua oração. Muitas coisas foram abrangidas. E duas delas aqui está colocado, que se Deus enviasse gafanhotos ou se viesse alguma peste. E se isso acontecesse, e o povo que estava recebendo esta
essa peste ou essa praga de gafanhoto, se esse povo clamasse a Deus, se esse povo clamasse a Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome clamasse a Deus e humilhasse diante da presença de Deus. Irmãos, que povo é este? É o povo de Israel, não é verdade? Mas esse povo também é a igreja do Senhor. São dois povos. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está escrito que Jesus veio para os seus. Que seus era esse? É o povo de Israel. Mas os seus não reconheceram, não aceitaram ele. Rejeitaram ele. E então o versículo 11 diz: mas todos quantos vos aceitarem, serão feitos filhos de Deus. Então que povo é este? São dois povos: o povo de Israel e a igreja do Senhor. E quando Deus fala sobre esta condição, se o meu povo, Deus já estava dizendo da dificuldade que o povo teria de reconhecer a Deus como seu povo. Um povo, ele não aparece da noite para o dia, ou do dia para a noite. Uma nação, ela não surge do nada. Então, quando Deus fala, se o meu povo, ele está se referindo a Israel. Mas qual é a história de Israel? Deus conhecia Israel. Deus sabia de toda a história deles. Começa com Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão no capítulo 12, que faria de Abraão uma grande nação. Mas este verbo está no futuro, faria de Abraão uma grande nação. Mas nós sabemos que Abraão, ele desce para o Egito, e do Egito ele traz uma escrava. Nós não vamos aqui abrir as sementes para poder explicar os assuntos dessa semente. Uma dessas sementes foi que, quando ele foi para o Egito, ele voltou, ele trouxe Agar. Mas como a promessa de Deus estava demorando a se cumprir, de que faria dele uma grande nação, Sara, a esposa de Abraão, ele pede para que Sara tivesse um filho com a escrava. E ele teve um filho com a escrava e deu o nome dele de Ismael. Ismael é o povo de Deus? Não. Ismael se tornou um povo, mas não é o povo de Deus. Passou-se os anos, e quando Abraão estava com seus 99 anos, então ele tem um filho, Deus cumpre a sua promessa, ele tem um filho, Sara gera o filho e dá o nome dele de Isaque. Nós não vamos abrir a semente para mostrar todo o tempo que Isaque palmilhou na terra, mas vamos dizer que quando Isaque cresceu, ele nasceu junto, quando Isaque cresceu, ele foi buscar uma esposa para Isaque. Isaque cresceu, casou-se. O nome da sua esposa é Rebeca. Rebeca teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou um povo, os edomitas, ou os da montanha de Seir. Mas os edomitas também não eram povo de Deus.
o povo de Deus iria surgir a partir de Jacó. Num dia, nós não vamos entrar aqui na semente de Esaú também. Nós sabemos que ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Não vamos contar essa história porque o tempo não nos permite. Mas vamos falar de Jacó. Jacó teve que fugir para Padã-Arã, porque o seu irmão Esaú iria matá-lo, porque ele tomou a bênção que era dele. E quando ele chega lá em Padã-Arã, ele, na casa dos seus parentes, ele encontra uma moça, o nome dela é Raquel. Ele sente muito amor por Raquel e deseja casar com Raquel e pede Raquel em casamento. Mas no dia da celebração do casamento, a noiva, ela se cobria com uma renda na frente do rosto para que o marido não visse. E quando ele casou e que ele subiu para poder olhar, não era Raquel, era Lia, a irmã de Raquel. Nós sabemos que a história, nós vamos abrir um pouquinho desta semente, que Jacó amava a Raquel, mas tomou Lia em casamento. E aí o pai delas disse para Jacó: trabalha mais 7 anos, e então eu darei Raquel para você. E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Só que ele não teve Raquel depois de 7 anos. Assim, uma semana depois, Raquel já estava com Jacó. Mas ele teve que trabalhar os 7 anos por Raquel. Jacó, que significa suplantador, enganador, que enganou seu irmão Esaú ali no prato de lentilha, como tomou a bênção da primogenitura. Jacó agora também foi enganado. Mas a gente não vai abrir muito sobre esse assunto, porque nós queremos chegar aqui, se o meu povo. Jacó teve 6 filhos com Lia. 6 filhos com Lia. E depois ele teve mais 2 filhos com a serva de Lia. 8. Porque Raquel era estéril e não podia dar filho para Jacó. Mas um dia Deus abriu a madre de Raquel e também Raquel deu filhos para Jacó. O primeiro se chamou José. O segundo se chamou Benjamim. E quando Benjamim nasce, Raquel morre no trabalho de parto. São 10 filhos. Mas antes ainda de Raquel morrer, ela pede para que Jacó tivesse filho também com a sua serva. E ele teve 2 filhos, totalizando 12 filhos. Teve ainda também uma filha com Lia, chamada Diná. Jacó enriquece em Padã-Arã e depois de muito tempo, de muitos anos, ele volta novamente para a sua terra para encontrar com seu irmão Esaú. Os anos já se passaram, eles queriam se perdoar, eles se encontraram, mas quando Jacó estava indo no Val de Jaboque, ele tem uma luta com o anjo. E ele não soltava o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. E quando estava já para alvorecer, o anjo via que ele não segurava, ele o feriu na coxa. E a partir daquele dia, Jacó se tornou uma pessoa manca o resto da vida dele. Mas o anjo falou para Jacó: tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Agora não surge o nome Israel. Mas quem é Israel? Nós olhamos para Israel e vemos que quando José, que era um dos filhos que Jacó gostava muito, havia ciúme entre os irmãos, havia inveja entre os irmãos. Que povo é este que se chama pelo meu nome? É esse povo, irmãos.
Esse povo é os irmãos de José. Esse povo é José, Benjamim. São os 12 filhos. Deus sabia da dificuldade que esse povo ia ter de clamar pelo nome, de se humilhar, porque eram povos difíceis. Só para os irmãos saberem de uma história, Diná, a sua irmã, ela se engravidou. Ou melhor dizendo, ela foi violentada. E os seus irmãos foram tomar satisfação. Exigiu para que o moço casasse, e para o moço casar com ela, eles teriam que circuncidar, porque eles eram gentios. E eles fizeram isso, o moço gostava de Diná. Eles fizeram isso, circuncidaram, mas 3 dias depois, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, foram no acampamento e matou todos os homens que tinham feito a cirurgia. Que povo é este que se chama pelo meu nome? É esse povo, irmãos. Não era um povo bonzinho, não era um povo fácil de lidar, não. Nós encontramos também Moisés, quando Moisés livra eles lá do cativeiro, livra eles lá dos 400 anos no Egito, e que eles vão para o deserto. Nós percebemos e vimos que dos que saíram de lá, só Josué e Caleb entrou na terra prometida, dos homens acima de 20 anos. Esses homens sempre se rebelaram contra Deus, sempre recebiam os milagres, viam os milagres, mas mesmo assim não obedeciam a Deus. Tem gente dessa maneira hoje, nos dias de hoje. São abençoados, recebem a bênção de Deus, mas não adora a Deus como se deveria adorar. Não busca a Deus como se deveria buscar. É meu povo, é este povo que se chama pelo meu nome. E agora Salomão, aqui nesta passagem, que ele constrói o templo, e que ele tira esse período de oração, e que ele acaba de orar. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo. E o versículo que nós tomamos como base disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus estava falando isso porque sabia da condição difícil que as pessoas têm de se humilhar. É muito fácil as pessoas se exaltarem, mas se humilhar é muito difícil. Este povo não se humilhava. Se esse povo tivesse numa guerra, Salomão orava: Senhor, se esse povo estiver numa guerra e eles estiverem perdendo a guerra, eles virarem para o lado de Jerusalém e orar ao Senhor, ouve a oração dele e dê livramento para eles, Senhor. Se vir uma enfermidade como esta, uma peste, se vir uma praga de gafanhoto, eles orarem, se virarem para Jerusalém e buscarem o Senhor. Senhor, atenda o pedido desse povo. Essa é a oração de Salomão. E esta deve ser a nossa oração nos dias que nós estamos vivendo hoje. Temos que orar a Deus, temos que buscar a Deus. Deus disse assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Como é difícil as pessoas se afastarem dos seus maus caminhos. Porque a partir do momento que eles se humilham, a partir do momento que eles oram, que eles buscam a face do Senhor, a face do Senhor, e te afaste dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá dos céus: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meus amados irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para vocês, nesta tarde de hoje e terça-feira,
Este povo que se chama pelo meu nome, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Como é difícil se humilhar. Como as pessoas têm dificuldade de se humilhar. Como Israel teve dificuldade de se humilhar. Os irmãos de José venderam José por uma caravana de midianita, porque não suportava o seu irmão. Como é difícil se humilhar. O seu irmão se tornou governador do Egito. Aí sim, no seu irmão José, nós vemos um exemplo de humildade. Mas o tempo, irmãos, fez com que os irmãos de José perdessem um pouco desse orgulho que eles tinham. E os irmãos sabem que na praga que teve lá nos tempos de 7 anos de fome que o Egito passou, Israel foi levado para lá. Jacó foi levado para lá. Os irmãos de José foram todos morar no Egito. Porque alguém que é humilde estendeu o braço. Não devolveu na mesma moeda. E eles se tornaram lá e foram para o Egito. E se tornou grande no Egito. E Deus os tirou do Egito e trouxe para Canaã, porque o Egito não era o lugar deles ficarem. Canaã era o lugar deles. O Egito simboliza o mundo. O mundo não é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu. E nós precisamos lutar para marchar para lá. Precisamos ser humildes. Precisamos clamar a Deus, chamar o Senhor pelo seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu quero entender que esta pandemia que está acontecendo nos dias de hoje, se nós não tivermos firmes com o Senhor, muitos irmãos, em muitos lugares, poderão achar que pode louvar a Deus através de um celular, de uma live, mas o melhor lugar, amados, é congregar. Quantos irmãos eu tenho senti falta de vocês nesses últimos cultos. E eu penso que Deus está nos cobrando. E se você se sentir cobrado, venha congregar novamente. Não abandone o barco, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e ouvir, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Que terra é esta? A terra é o seu coração. Deus quer curar o teu coração. Teu coração que está aí magoado muitas das vezes, dolorido muitas das vezes, chateado. Deus quer curar, é Ele que cura. É Ele que sara a sua terra. É Ele que sara a tua família. Então Deus primeiro, Ele perdoa o pecado. Depois, Ele sara. Veja que a ordem está aqui bem feita. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A primeira coisa que Deus quer fazer é perdoar pecado. Aquele homem que foi levado para Jesus por cima do telhado de uma casa, e quando eles chegaram até Jesus, Jesus disse para ele: perdoados estão os seus pecados. E todo mundo, os fariseus, começaram a razoar entre si, dizendo: quem é esse que pode perdoar pecado? A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar o pecado dele. Depois Jesus, para saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta e anda, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele curou. Primeira coisa que Jesus faz, ele quer primeiro perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas mágoas, perdoar as nossas dificuldades. Depois, Ele quer curar a tua terra. Ele quer sarar a tua terra. Ele quer dar o bálsamo de Gileade para curar as suas feridas. Amém, meus amados irmãos? Então nós vamos ficar aqui com esta palavra rápida. No transcorrer da semana, outras mensagens também serão pregadas para os nossos obreiros. E assim os irmãos que têm dificuldade para acessar o Facebook vão receber a chamada de vídeos e assim todos poderão participar. E aqueles que têm, hoje à noite, às 20 horas, em torno de 20 horas, eu estarei fazendo uma live, mais uma mensagem
que Deus vai colocar no nosso coração. Aqueles que têm o seu Facebook, se atenta, ligue, porque Deus tem uma palavra para nós também logo mais à noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças e te louvamos, ó Pai querido, por esses momentos em que passamos aqui na Tua presença, Senhor, trazendo esta palavra para o coração dos irmãos. Senhor, abençoa cada irmão ali do Parque Santa Madalena, cada irmã, Senhor, os jovens, Senhor, abençoa o grupo de varões ali da Tua igreja, abençoa as crianças da Tua igreja, o departamento de escola bíblica dominical da Tua igreja, o departamento de missões da Tua igreja, Senhor, o departamento das irmãs, Pai querido, a mocidade, abençoa os obreiros da Tua casa, Senhor, os membros, os congregados, os dizimistas, os ofertantes, ajuda os Teus filhos, Senhor, aqueles que vão trazer os seus dízimos, porque sabe da responsabilidade que a igreja tem de poder pagar as suas dificuldades, de pagar as suas contas. Senhor, abençoa cada dizimista da Tua casa, abençoa cada ofertante da Tua casa, nos ajuda a levar, Senhor, esta obra adiante, porque eu sei, Senhor, que no tempo breve nós estaremos juntos congregando ali e o Teu nome vai ser glorificado. Senhor Deus eterno, abençoa os irmãos que também vão cooperar ali com a mesa do amor, que vão levar ali um mantimento para atender os necessitados, ó Pai, porque nós não somos egoístas, nós não queremos para nós mesmos apenas, mas nós queremos que todos os irmãos estejam vivendo bem, ó Pai querido, ter o pão de cada dia para se alimentar. Nos despede em paz, é o que nós te pedimos no Teu nome, agora e para sempre. Amém? Faça assim com a tua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos vão dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisa abraçar os irmãos. Amém, irmão? Não precisa abraçar. Nós estamos proibidos de fazer isso, mas logo nós vamos voltar a fazer isso na congregação. Então, fica com essa palavra em nome de Jesus. E vire para o seu irmão e diz: o Senhor é quem sara a nossa terra. Amém.